pega aqui o fonezinho rapidinho ali para mim, vai. Legal. Pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar a aula. E aí, eu vou... Toda a aula nossa de sexta-feira, eu sempre vou começar com um recado, e esse recado ele vai se tornar cada vez mais rápido para vocês, tá? O recado é o seguinte, ó. Nós faremos essas aulas todas as sextas, e cada conteúdo de cada aula, não necessariamente ele vai estar relacionado com a aula anterior. Pode ser que sim e pode ser que não. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos que quando a gente der aula nessa sexta, nesse horário, eu não vou tomar como referência tudo que eu falei na aula passada. Isso porque a cada aula sempre vai entrar um aluno novo. Tá bom, gente? E aí, pessoal, o aluno novo que entrar na aula, ele não precisa assistir a aula da semana passada, porque esse aluno novo, ele vai assistir ela daqui a algumas semanas, tá bom? Então, todos terão que assistir todas as aulas, e aí vai chegar uma hora que você vai perceber que o conteúdo da aula que eu estou dando, você já assistiu a aula, aí você já assistiu todas as aulas. Quantas aulas são, professor? 8. São 8 aulas, tá bom? Então, hoje eu vou dar uma aula, é como se fosse uma primeira aula, mas para quem estava na semana passada, talvez encontre alguma coisa familiar porque viu esta aula. Quem não estava, fica tranquilo, porque eu vou estar tratando como se fosse uma aula para todo mundo que não sabe absolutamente nada, que nunca ouviu falar de nada. Apesar que hoje em dia nós sabemos que todo mundo tem uma noção do que é internet, do que é smartphone, mouse, Windows, vírus. Então, sabemos que tem algumas coisas que é comum, mas não vou partir do princípio que vocês são obrigados a conhecerem o que eu estiver falando. Quem não conhecer, não precisa ficar com vergonha e pode falar, professor, o senhor pode explicar o que é isso que eu não entendi? Professor, o senhor pode pronunciar de novo essa palavra que eu não entendi? E aí eu vou e pronuncio, tá bom? Para todos saberem, aí a aula está sendo gravada agora, e aí a aula de hoje, do dia 24/7, tá? Esta aula aqui, o conteúdo da aula é sobre o computador. Como que eu ligo o computador, né? Como que o PC ele se comporta, tá? Quando ele entra em atividade, quando ele é ligado. Nós vamos ter uma aula só para falar disso, tá? A aula de hoje eu vou mais partir para os conectores, para os dispositivos, tá bom? Então, somente numa outra aula que eu vou falar do programa Windows e suas atividades, tá bom? Então, a aula de hoje aqui eu vou falar do quê, né? Ó, eu vou falar de conectores, eu vou falar dos dispositivos de ligação no computador, no gabinete, vou falar do botão Power, vou falar do botão Reset. Eventualmente, eu já devo ter algum aluno aqui que talvez já saiba o uso do botão Reset, do Power, e algumas outras coisas que eu vou falar. Se já souber, pessoal, ótimo, porque nós temos muitas coisas para aprender além disso, tá bom? Então, vamos lá. Com relação à atividade, quem assistiu a aula passada e não me entregou, eu vou pedir que depois você me entregue essa atividade, você me faça ela, manda no grupo, e aí eu vou estar coletando ela aqui. Semana passada eu pedi uma atividade para vocês, que era descrever os dados de um computador, tá? De um conhecido seu, de um parente seu, pode ser de um amigo, não tem problema. E o que que você vai descrever, pessoal? Qual é o programa que esse computador usa? Se esse computador usa o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8. Quanto que esse computador tem de memória, que tipo de HD que é. Mas veja bem, pessoal, a ideia aqui é vocês conversarem com um amigo ou familiar, tá bom? Então, é ele que vai falar para você, olha, o meu computador, eu acho que ele tem 4 GB de memória. O meu computador, eu acho que é o Windows 7. Então, mesmo que ele não tenha certeza, não tem problema. Você vai passar para mim, tá bom? Então, para quem estava na semana passada, os alunos que me entregaram o trabalho, pelo menos no grupo, tá, pessoal? Porque eu dei uma olhada agora no privado, mas é muita mensagem no privado. Então, não dá para me pegar todos os detalhes lá. Então, eu fui direto no grupo e peguei as atividades do grupo. E no privado eu peguei algumas coisas, mas não deu para olhar tudo, tá bom? Então, o Daniel, ele me entregou aqui o trabalho dele, tá? E agora, para mim poder ler para vocês, eu vou sair do PowerPoint aqui, porque eu vou aumentar a imagem para vocês, tá bom? Então, vou sair aqui.
Pessoal, se a minha internet começar a falhar, eu vou pedir para vocês me avisarem, porque eu não consigo perceber aqui, tá bom? Não consigo, às vezes, perceber o áudio ou a imagem. Então, podem me falar. Então, vamos lá, gente. Professor, Pode falar. meu celular tá descarregando. O celular? Corre lá, põe na tomada, eu Sim, espero. tá Vai lá. descarregando. Ah, tá carregando? Põe na Não, tá tomada. descarregando já. Não, põe na tomada, corre lá, corre lá. Dá uma parada aí você, corre, põe lá e depois você se conecta de novo. Eu abro aqui, tá bom? Pessoal, esse aqui é o trabalho do Daniel, tá bom? O trabalho do Daniel. O Daniel colocou aqui, ó, um computador PJPD T1.4. Esse aqui possivelmente é o modelo do computador, é o Windows 10, eu estou vendo aqui. Ele coloca configurações do idioma. Ele diz que é uma CPU de 2.1 GHz, tá vendo? E aqui tem vários detalhes do computador. Professor, esse computador é um computador bom? Sim, é um computador razoável para a gente rodar as atividades atualmente, tá, gente? Então, dá para a gente rodar aqui as nossas aplicações nesse computador, tá bom? Esse aqui é o trabalho da Nathalie, gente. Ó, ela caprichou aqui, colocou aqui todo o título, né? Colocou aqui toda a ideia da identificação do aluno, do professor, a data, tá bom, gente? Ok? E ela colocou o seguinte, pessoal, ó, ela colocou que o computador dela é um Lenovo HK, o modelo é 80AC. Vocês estão vendo aí, pessoal? É 80AC, 8 GB de memória. Ô, Nathalie, esse computador é bom, hein, meu? Esse computador é bom, hein, pessoal? Pessoal, vocês estão vendo isso daqui, né? Olha o que eu vou fazer, gente, ó. Como computador modelo 80AC. Eu vou lá na internet, Lenovo modelo 80AC. E aí, pessoal, eu vou encontrar aqui, ó, possivelmente o computador dela. Eu não vou mostrar as características para abrir nada de uma loja, mas o computador dela, pelo que eu estou entendendo aqui, eu acho que é um notebook, tá certo? Se ela tiver aí, ela pode confirmar com a gente aí. Tem 8 GB de memória, HD de 1 TB, tá? É uma boa máquina, tá, pessoal? Quem não estiver entendendo essas configurações, né, memória, HD, isso será falado durante o nosso curso, durante as nossas lives aqui, tá? Esse é o trabalho do Luan de Brito, tá, pessoal? O computador do Luan de Brito tem um HD de 320 GB e 2 GB de memória RAM. Também é um Lenovo e tem o Windows 7 Starter 64 bits, tá bom? Quando a gente lê essas descrições, ó, Windows 7 Starter 64 bits, a gente entende aqui, pessoal, a capacidade desse computador, os recursos desse computador, tá? O ideal é que todos vocês, ao longo do nosso tempo aí, dos nossos estudos, vocês consigam ter essa mesma conclusão, tá bom? Isso aqui não pode ser uma coisa decorada, né? Não posso ficar decorando isso, mas sim eu entender, eu associar isso à tecnologia atual, eu associar isso a novos modelos, tá bom? E esse é o trabalho do Joel, tá? Joel está aqui o trabalho dele. Ele descreve aqui uma máquina, ó, uma máquina show de bola, hein, pessoal? É um i5, 8 GB de memória, tem um HD, um SSD, é um computador da Acer, é um notebook. Ele tem 2 HDs, né? Ele tem um HD convencional, um HD comum e um SSD. Esse computador aqui roda jogos bem tranquilo, tá, pessoal? Tem uma placa de vídeo GeForce aqui, provavelmente uma placa de vídeo que faz parte da placa do notebook, tá, pessoal? Uma placa de vídeo compartilhada, tá vendo? É uma boa máquina, tá? Não sei, deixa eu ver se o Joel tá aí. Não sei se essa máquina é dele, se ele opera essa máquina, mas é uma máquina bem rápida. Dá para a gente abrir bastante programa, ok? Pessoal, e aqui eu tenho mais um trabalho, é o trabalho do Richard, é o trabalho que ele pesquisou um computador da LG, certo, Richard? É um computador com 4 GB de memória, HD de 500 GB. Esse computador aqui é o tudo em um, tá, pessoal?
É um computador que todo monitor, o gabinete, é tudo numa única peça. Esses computadores têm uma aparência, têm um visual bem bacana, bem moderno, tá ok? É uma máquina boa dele também, é o Windows 10 64 bits, tá bom? Vamos ver aqui se a gente... aí acabou, pessoal, não tenho mais trabalho, então eu tenho alunos me devendo aí trabalho, tá certo? Então, quem assistiu a aula na semana passada, eu vou pedir para fazer um trabalho como esse aqui, ó, e mandar para mim essa semana, tá bom? Ok? Legal. Vamos então continuar com o conteúdo da aula de hoje. Ok. Um instante, pessoal. Bom, gente, boa tarde aí. Eu tive uma série de alunos entrando aí na hora que eu estava falando. Então, para esses alunos que entraram agora, eu fiz uma apresentação da nossa aula e eu estava falando da atividade que o pessoal me entregou aí, tá? E agora eu vou falar do conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, é falar sobre o computador e os seus botões, tomadas, conexões, cabos que tem nele. Na verdade, é normal o computador, seja notebook ou seja um desktop, né, um computador de mesa, ele tem várias entradas, várias conexões, tá? Essas conexões, pessoal, elas têm nome, elas têm tecnologia e têm um formato, tá? E aí, pessoal, pedi para vocês tentarem se acostumar com isso. E se acostumar com isso, tá, gente? Quer dizer o seguinte, ó, que você deve, ao longo do tempo, ir entendendo isso, tirando as suas dúvidas e passando esse seu conhecimento adiante. Por exemplo, ó, se eu falar aqui para vocês sobre a conexão USB, eu tenho certeza que a maioria dos alunos aqui sabe o que é a conexão USB, sabe como é que ela é, sabe como a gente coloca tanto na televisão, como no aparelho, no rádio de um carro, quanto no computador. Como vocês conhecem a USB, existem outras conexões do computador que é importante que vocês comecem a perceber e se acostumar. Algumas, pessoal, vocês não vão ver mais porque é antiga. Essa que eu estou passando um X aqui para vocês, a gente usou muito ela. Usamos muito ela nos anos 80 e nos anos 90. É a conexão serial. É esse conector grande aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse conector praticamente ele está em desuso. A gente não utiliza mais, você nem encontra mais mouse como esse. E em alguns computadores, ainda a gente pode utilizar a conexão PS2. Essa ainda é comum, não é mais a moderna, não é a nova, mas você ainda encontra. E aí é importante você saber que esse conector aqui, ó, você vai chamar ele de PS2. Você pode até falar, professor, PS2 para mim é um game, né, um jogo. Também, tá, pessoal? Mas no nosso caso aqui, estamos falando de conexões de computador. E aí você reconhecer ele aqui. Tanto o teclado quanto o mouse, eles têm as conexões PS2 iguais, fisicamente. Se diferencia pela cor. Então, esse conector verde aqui, ó, é o conector do mouse e o conector roxo seria do teclado, tá bom? E é claro que o comum agora, o tradicional para nós, pessoal, é o conector USB, tá? O detalhe do USB, pessoal, é que a gente vai utilizar várias conexões nele, não é só mouse e teclado, tá? Então, assim, gente, ó, quando você diz o seguinte, ó, professor, eu vou conectar aqui o mouse no computador, na porta USB. Está claro para mim o que você vai fazer, a gente entende o que você vai fazer. É claro que tem pessoas que ainda não entendem isso, tem pessoas que falam, eu não sei o que ele está fazendo, eu não sei o que ele falou, não entendi nada, né? Mas nós que já começamos a entender um pouco sobre isso, a gente sabe que, na verdade, você só vai pegar aquele plug, aquele conector do mouse, e lá no gabinete você vai procurar uma entrada USB. Essa entrada é padronizada, ela só vai encaixar de uma forma, e é isso que você está falando, tá bom, pessoal? A mesma coisa é alguém falar assim, professor, no meu computador, eu tenho lá um mouse PS2. Eu estou entendendo o que ele está dizendo, tá vendo? Então é muito normal, é muito comum a gente falar isso, tá? Pessoal, quando você fala para mim de dispositivo, de conexão, você está falando geralmente de uma entrada de comunicação de dados. Essa entrada de comunicação de dados, ela está relacionada com tecnologia. Tecnologia no sentido de velocidade, no sentido de segurança, no sentido de
o quanto essa tecnologia ela é moderna ou ela é antiga, porque ainda hoje a gente usa algumas tecnologias, só que elas são antigas, sabe? Você está falando de uma coisa que foi criada há 25, 30 anos atrás. Então, apesar de ser né, uma coisa que ainda funciona, uma tecnologia, ela não é uma coisa moderna, porque geralmente quando você fala tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é moderno. É uma coisa moderna, é uma coisa rápida, é uma coisa boa. E não, é muito comum a gente utilizar algumas tecnologias que foram desenvolvidas há décadas atrás aí, tá bom? Eu estou mostrando para vocês uma imagem agora, pessoal, de uma placa mãe, tá, gente? E essa placa mãe, pessoal, ela está aqui com várias imagens mostrando os dispositivos que a gente liga nessa placa mãe. Eu vou mostrar dois que vocês eu vou mostrar dois que vocês conhecem, tá certo? Eu vou mostrar dois que vocês estão acostumados a ver, e aí eu vou falar de dois que não é tão comum. Então, esse que eu estou marcando agora é o monitor, ou seja, o monitor ele é conectado ao computador através de um cabo, que aí, eu vou falar o nome, tá, pessoal? Que aí a gente pode usar o cabo VGA, ou eu poderia usar o cabo HDMI, tá certo? Um outro dispositivo que você conhece, tá? É o aparelho de DVD. Hoje em dia a gente não usa tanto o aparelho de DVD, já foi mais comum, mas o aparelho de DVD, a gente conecta ele, o computador, através de um cabo chamado SATA ou um outro cabo chamado IDE. Aí vai depender da tecnologia. Então, esses são dois aparelhos que eu sei que, de certa forma, vocês conhecem, vocês já viram ou já usaram aí. Agora, dois dispositivos que não é tão comum, tá, pessoal? De pelo menos você manusear, né? Esse aqui que eu estou marcando agora é a CPU. Essa parte aqui é o processador do computador, ou seja, é aquela peça do computador que faz toda a parte de cálculo, de processamento, tá bom? Você pode também dizer que o processador é uma das peças mais caras do computador e que se ele der problema, realmente nós vamos aí ter que gastar um valor porque não é comum a gente comprar processadores, por exemplo. Não se conserta processador, tá? Processador deu problema, ele tem que ser trocado. Ele é um chip, tá? Então tem que ser trocado. E um outro dispositivo que você conhece por nome é a memória RAM. Essa memória que eu estou marcando para vocês agora, essa placa aí, ela é o que nós chamamos de memória do computador, a memória RAM, tá? Aqui, pessoal, eu preciso deixar registrado com vocês o seguinte, ó. Computador, na informática, existem muitas memórias, muitos tipos de memória, muitas tecnologias de memória, tá bom? Algumas, elas não são tão importantes, tão necessárias para nós. E outras, para a gente usar o computador, é fundamental. A memória RAM é uma dessas. Você não consegue operar o seu computador sem a memória RAM. Se você tirar a memória RAM, seu computador liga, mas você não vai conseguir usar ele, porque ele não vai abrir nenhum programa. Ó, essa seta que eu estou indicando para vocês agora é a seta indicando para um HD. E esse HD, pessoal, tecnicamente falando, ele é uma memória, tá? Só que se você desligar o HD ou tirar o HD, a gente consegue fazer o computador funcionar, tá? Existem meios da gente usar um computador sem HD. Agora, placa de memória RAM, não existe meios de você né, usar esse computador. Então, pessoal, dentro né, do computador, na placa-mãe, existem vários dispositivos, vários conectores, coisas que a gente liga no computador. Vocês devem conhecer tudo isso? Não necessariamente, não tem necessidade, tá, pessoal? Mas, de repente, aqui na nossa turma, eu tenho um aluno que ele quer estudar para trabalhar na área de informática, na parte de suporte, na parte de TI. Então, possivelmente, ele vai ter que fazer esses estudos, tá bom? Eu tenho alguém aqui que queira trabalhar com servidores de computador, vai ter que fazer esse estudo. Eu tenho uma pessoa aqui que ela queira trabalhar na parte de manutenção de computador ou de notebook. Ela vai ter que fazer esses estudos, faz parte do nosso conhecimento, tá bom? Mas assim, gente, o computador é uma máquina criada com várias formas de conexões de dispositivos, tá?
E o objetivo desses dispositivos sempre vai ser da gente poder mandar dados, da gente poder iniciar a máquina, operar a máquina, tá? Agora, eu estou mostrando para vocês um gabinete, tá? A parte da frente do gabinete. Eu aqui vou chamar ele de frontal, tá? Mas é a parte da frente do gabinete. Algumas pessoas falam assim, tá, gente? Ó, ai, professor, eu levei a minha CPU para consertar, o técnico falou que vai demorar. Tá bom, gente? Quando a pessoa me fala isso, gente, eu estou entendendo que ela está falando do gabinete, tá? Mas tecnicamente está errado, tá? CPU, pessoal, é essa peça aqui, ó. Tá, ó. CPU é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, quando a pessoa fala que ela vai consertar a CPU, seria essa pecinha só. Na prática, todo mundo leva o gabinete para o técnico, né, ver qual é o problema. Então, o termo correto aqui seria você falar que você levou o gabinete para manutenção, porque ele está fazendo barulho, porque ele está esquentando, porque ele não liga mais, tá? Mas tudo bem, gente, ó, nós entendemos, eu entendo, os técnicos entendem, ninguém vai criticar, ninguém vai criar caso por causa disso, tá bom? Pessoal, nesse gabinete aqui, ó, ele tem aqui a parte do DVD, tá? Ele também tem uma área onde a gente poderia colocar driver de disquete ou então dispositivos de cartão de memória. Hoje em dia os drivers de disquete não são mais utilizados praticamente. Esse gabinete, o botão para ligar, né, para mim fazer a parte de dar o power, é esse botão redondo aqui, esse grandão, tá? E esses outros botões, eles têm função, tá, pessoal? Esse menor aqui, ele é o reset, tá bom? Posso perguntar aqui, gente, se alguém pode me ajudar? O botão reset no computador, ele faz o quê, pessoal? Alguém pode me ajudar? Pior que eu nunca tive um computador. Não teve? Tá bom. Ele reinicia o computador? Ele reinicia, perfeito, Alain. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, ó. Gente, sem problema, pessoal. O botão reset, ele vai reiniciar o computador. Tecnicamente falando, tá, gente? Ele desliga e liga o computador na hora, tá bom? Talvez você fale assim, professor, mas isso não pode estragar o computador? Então, gente, ó, esse botão reset, ele está conectado diretamente na placa-mãe. E aí, pelo fabricante, essa operação foi feita de forma segura. Então, gente, ó, pressionar o botão reset, ele vai desligar e ligar a máquina rapidamente. Essa é uma forma segura. Agora, ó, puxar o cabo de energia, você vai desligar o computador. E você pode até ligar de novo, mas essa não é uma operação correta. Essa não é uma forma segura de se fazer, tá bom? Aqui também tem uma curiosidade que eu queria registrar com vocês, tá, gente? Tem alguns computadores que não tem o botão reset. E é normal, tá? Não tem problema. Então, tem alguns computadores que você procura esse botão, ele simplesmente não existe. O fabricante não disponibilizou para vocês. Geralmente, pessoal, os notebooks e os gabinetes, eles trazem do lado ou na parte frontal entrada USB para você poder usar. E aqui, pessoal, você pode usar qualquer dispositivo USB. E no meu caso aqui, ó, ele também está trazendo as conexões de áudio, no caso o microfone e no caso do som, tá? Do alto-falante. Posso mostrar o meu para vocês? Eu vou tirar aqui do notebook, tá bom? Vou tirar aqui, ó. Ele está funcionando, eu vou parar de falar porque vai cortar, tá, gente? Ó. Tá aqui, pessoal, ó. Pessoal, então eu fiquei falando, vocês não me ouviram. Agora que eu habilitei ele novamente, vocês passaram a me ouvir aí e eu estou ouvindo vocês novamente, tá bom? Então, esses conectores aqui é normal. Hoje em dia, pessoal, o pessoal vende esse daqui direto na entrada USB. Eu gosto desse porque eu consigo controlar aqui a caixinha de som, entendeu? Mas é normal você comprar ele direto já na entrada USB. Pessoal, e aí nós temos a parte de trás do computador. Na parte de trás do computador, para quem já viu aí, tem lá um monte de cabo conectado, tem um monte de entrada de ligações, é normal. Tudo ali tem nome, tudo ali tem função, tudo ali tem tecnologia, tá bom?
Professor, preciso conhecer tudo isso? Não, não precisa, pelo menos por enquanto, tá? Se eu tiver algum aluno aqui que falar, professor, eu quero sim no futuro trabalhar com informática, eu quero trabalhar na área de hardware, né? Então vai ter que conhecer, tá bom? Pessoal, e essa aqui é a parte de trás do gabinete, tá bom? Essa área maior que vocês estão vendo aqui, ó, eu ampliei ela, essa área ela é menor, ela é bem pequena, tá bom? Aqui é a parte de trás da placa-mãe. Esse aqui é o conector de monitor, esse é o conector do teclado, entradas USB, entradas de comunicação de dados de alta velocidade, placa de rede para a entrada da internet, conectores de som, tá? De multimídia. Então, entrada de vídeo, tá vendo? Ó? Digital, HDMI. E essa outra parte aqui, prata, é uma fonte. Eu vou sair daqui porque eu vou montar essas duas peças para vocês verem aonde elas ficam no computador, tá bom? Então, eu vou tirar aqui a área que eu grifei para vocês, ó. E essa parte aqui, pessoal, no computador, quem aí tiver computador aí, puder depois conferir, ó, você vai achar ela aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás da placa-mãe, ela vai ficar aqui e ela vai ficar, a placa-mãe, ela fica parafusada, né? Fixa no gabinete, tá bom, pessoal? Isso tudo é padrão, tá, gente? Isso tudo é igual para todos os computadores, praticamente. Claro que a gente tem algumas diferenças aí, tá? Tem computador que o gabinete é grande, tem computador que o gabinete é menor. Nosso colega falou que tem um PCU One, então essa placa tem que ser diferente para ele. Eu ampliei aqui a imagem da fonte do computador. Essa fonte, para o nosso colega que tem um PCU One, tem que ser diferente, senão não encaixa, tá bom? Essa fonte aqui, pessoal, a gente chama ela de fonte ATX, tá bom? Essa fonte aqui, ó, ela tem um conector aqui vermelho, para mim é chavear essa fonte para 110 volts ou 220 volts, tá bom? E essa entrada aqui é a entrada de energia. E essa área que vocês estão vendo aqui é onde vai circular, onde vai movimentar uma ventoinha em alta velocidade para circular o ar dentro dela. Por quê? Porque ela esquenta demais. Se isso não for possível ser feito, ele vai queimar, tá bom? Pessoal, então, para quem tem aí a oportunidade de ter acesso a um computador, se você olhar a parte de trás do computador, ele tem essa aparência, tá bom? É importante, tá? Nessas aulas que eu estou tendo com vocês, o objetivo aqui é abrir uma linguagem, é abrir um papo com vocês sobre informática, tá? Sobre o computador, sobre a internet, sobre o que a gente pode e tem que aprender, tá bom? E se eu tiver alunos aqui que têm conhecimento, é muito importante que você compartilhe o seu conhecimento com a gente, comigo, com os demais alunos, tá bom? Porque só assim a gente vai cada vez mais desenvolver aqui. Eu tenho algum aluno aqui que está assistindo a minha primeira aula hoje? Pode falar, por favor? Sou eu. Tá. Você quer fazer alguma pergunta? Tá bom. Então tá, pessoal, para quem está chegando hoje, só para deixar claro, ó, não precisa se preocupar. A aula da semana passada, eu vou passar a aula da semana passada daqui 4, 5 sextas novamente. Aí vai chegar uma hora, pessoal, que essa aula de hoje, eu vou estar passando ela de novo. Aí os alunos que fizeram esta aula não vão precisar fazer mais, tá bom? O detalhe importante é assim, ó, eu registro a chamada de vocês, né? Então, eu estou colocando lá no sistema, e aí eu tenho um aluno que está faltando, eu tenho um aluno que não assistiu a aula, mas fez a atividade, tá bom, pessoal? Então, isso conta, tá bom? Aluno que não assistiu a aula, mas fez a atividade, conta. Professor, boa tarde. Meu nome é Alan. Sim. Pode O senhor falar. escutou? Ouvi, estou te ouvindo, pode falar. No caso, deixa eu tirar uma dúvida. É a minha primeira aula, né? Eu já peguei andando. A tarefa da semana passada é para fazer ou não precisa? Não, não precisa. Eu vou passar uma tarefa hoje, aí sim, essa eu gostaria que você, se possível, você faça, tá bom? Ok? Essa eu prefiro que todos façam a partir de hoje. Pessoal, vou passar uma atividade para vocês hoje,
tá bom? Tá. Eu vou deixar lá no grupo, no WhatsApp, então se ficar aqui o nosso tempo curto, não se preocupe. Lá no WhatsApp eu vou passar essa imagem aqui, ó, tá vendo? Ó? Vocês vão pesquisar 5 dispositivos que a gente liga no computador. Pessoal, 5 dispositivos que a gente liga no computador, eu até cito um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, o mouse e o teclado é dispositivo que você liga no computador. Eu quero que você copie esse texto no seu caderno, e aí aqui embaixo no seu caderno você vai colocar o nome dos dispositivos, tá bom? Existem vários dispositivos. Eu vou dar mais uma orientação para vocês, ó. Impressora também é dispositivo. Aí eu quero que você converse com um conhecido seu, com um amigo, um parente. Quem tiver aí smartphone e quiser pesquisar no Google, pode ser, e é qualquer dispositivo. O que você vai fazer? Ó, você vai colocar o nome do dispositivo e você vai colocar o que ele faz, tá bom, pessoal? Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui impressora. Dispositivo, impressora. E aí você descreve. Esse dispositivo, né, ó, esse equipamento, tá vendo? Ó, esse equipamento permite imprimir. Tá ótimo, tá respondido. Tá bom, gente? O que nessa aula eu quero com vocês é essa interação, tá? E aí eu tenho alunos aqui que vai encontrar alguns dispositivos que talvez outro aluno não conheça. Aí eu vou e eu explico para vocês. Tá bom? Então, gente, professor. combinado? Então, no seu caso, ó, da atividade da semana passada, não precisa fazer, tá bom? Pode falar. Depois que eu acabar de fazer o trabalho, eu vou enviar uma foto? Pessoal, ó, fez isso no caderno, você faz no caderno, aí você tira uma foto do caderno e manda no nosso grupo. Novamente, gente, eu vou pedir para vocês não mandarem no privado, porque eu estou recebendo muitas coisas no privado e aí o meu WhatsApp está com muito conteúdo. Então, mandem no grupo, porque para mim facilita, é uma forma de filtrar, ou seja, está no nosso grupo, eu sei que é de vocês, aí eu já coloco para nossa aula. Tá bom então? Ok? Tá bom. Alguém quer fazer mais alguma bom. pergunta? Não. Tá bom. Ó, Não. quem chegou no meio da aula, se eu tiver algum aluno aqui que chegou no meio da aula, essa aula foi gravada. Entre hoje e amanhã eu vou colocar ela no YouTube e lá no nosso grupo eu vou colocar o link para vocês poderem rever aí, caso ficou alguma dúvida. E outra coisa, gente, ó, de repente eu falei aqui sobre uma coisa para vocês, ó, e ficou muito rápido. Na aula que vem você fala, professor, você pode repetir lá uma imagem que o senhor mostrou? Eu tenho uma dúvida, um amigo meu me falou, o meu tio falou, o meu primo falou. Não tem problema, gente. Nós estamos aqui para a gente desenvolver, tá bom? Eu estou aqui para tentar agregar conhecimento para vocês. Então, podem ficar à vontade de estar questionando coisas até que eu já falei aí, não tem problema algum. Gente, quero agradecer a presença de todos aqui. Eu não vou mencionar o nome de todo mundo, porque eu acho que hoje a lista está muito grande, mas vamos tentar. Ó. Está presente hoje o Robert, o Wagner, eu tenho o Oliver, o Alan, a Amanda, eu tenho o Daniel, a Gabi, o Lan Pereira, eu tenho a Isabela, a Luan, a Nathalie, o Pedro, o Richard, e eu tenho Yasmin. Eu tenho um nome aqui que está aparecendo só o nome no YouTube. Eu não sei aqui se ele me colocou direto no YouTube. Será que ele fez isso com a gente, pessoal? Não é possível, né? Mas tá bom, gente. Agradeço a presença de todos. Uma boa sexta. E eu espero vocês aí na semana que vem, tá bom? Eu vou estar olhando de vez em quando no grupo para tirar dúvidas. É só que assim, tá, gente? Infelizmente eu não consigo estar o tempo todo ali no grupo. Mas volta e meia eu dou uma olhada lá, tento atender vocês aí. Obrigado mais uma vez e boa sexta, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. O Tchau, tempo gente. de entrega é até a próxima sexta? Até a próxima sexta. Me entrega até tipo quinta-feira ou sexta de manhã, tá bom, gente? Ok? Tá bom. Ok. Até logo, pessoal. Obrigado. Valeu.